Vamos lá, pessoal. Retornando aí aos nossos trabalhos, vamos agora tratar das ações individuais com repercussões coletivas, ou simplesmente a ação individual com repercussão coletiva. Muita gente logo se assusta quando eu falo isso, que uma ação individual pode gerar uma repercussão coletiva e essas pessoas acabam confundindo com a ação que tutela direito individual homogêneo. Não, não confundam. Ação individual com repercussão coletiva ou com efeitos coletivos, como eu sempre gosto de colocar, e vocês vão ter o material, fiquem tranquilos quanto a isso, eu sempre gosto de afirmar o seguinte: nada mais é do que uma ação meramente individual. A ação é meramente individual, não há nenhuma, digamos assim, forma de fraudar a ideia. Ou seja, eu não estou mascarando que não é uma ação coletiva. Ou, desculpa, eu não estou mascarando que é uma ação individual. A ação é individual. É uma ação proposta entre sujeitos definidos. A ação é individual. Porém, o resultado desse processo, naturalmente, vai gerar um efeito perante a coletividade. Porque, de certa maneira, a razão subjacente está atrelada a um direito difuso. Ou seja, está atrelada a um direito coletivo. Professor, peraí, agora minha cabeça deu um nó. O senhor está falando que a ação é meramente individual, que ela gera uma repercussão coletiva, que ela gera um efeito coletivo. E agora você está dizendo que a razão subjacente é um direito difuso. Sim. Tem contradição? Não, não tem contradição. Lembra do exemplo que eu dei no bloco anterior sobre a minha ação em face do meu vizinho? Eu não falei qual foi o motivo, eu só falei que era uma ação minha em face do meu vizinho. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que meu vizinho, eu moro num condomínio de casas e o meu vizinho, ele fica colocando lixo em local impróprio e fora do horário da recolha. Pergunto a vocês, eu não posso, com base no meu direito de vizinhança, promover uma ação de dano infecto, por exemplo? Não posso promover uma ação meramente individual em face do meu vizinho? Claro que posso, eu tenho direito subjetivo para isso. Mas concordam que o resultado desse meu processo, além de gerar o efeito entre eu e o meu vizinho, não vai gerar também um efeito na coletividade? Perante os demais condôminos? Porque se eu obtiver uma sentença favorável, eu estou tutelando, de certa forma, o direito dos demais condôminos. Não vos convenci? Então vamos lá. Imaginem que eu resida num edifício e que na rua do meu edifício, pode ser na esquina ou até embaixo, em alguns prédios isso é comum, tem comércio embaixo do edifício, há um bar que causa poluição sonora e atmosférica. Por exemplo, fica despejando resíduos na atmosfera, por exemplo, derivados do seu fogão, dos seus fornos, enfim. E isso gera uma poluição atmosférica e também coloca lá música muito alta, promove shows ao vivo, enfim, gera poluição sonora, poluição atmosférica. Eu sou vizinho desse cara. Eu vou e promovo uma ação pugnando pelo fechamento, por exemplo, desse bar. Ou, subsidiariamente, que não se feche o bar, mas que ele faça vedação acústica, que ele coloque filtro nas saídas de ar. Eu vos pergunto, o resultado dessa demanda interessa só a mim? Ou interessa todos os moradores? Vejam, não só os moradores do meu prédio, mas os moradores da região. Então vejam, é uma ação meramente individual. É a ação proposta por mim em face do representante legal desse estabelecimento, dessa empresa, digamos assim. Vejam, mas a repercussão ela é nitidamente coletiva. É essa que é a ideia da ação individual com efeitos coletivos. Tudo bem? Aí vem a ideia que é importante, que eu vou colocar aqui para vocês, que eu até separei os exemplos para a gente tratar disso. Coloquei, e vocês vão ter acesso a esse material, vocês sabem que eu coloco material, eu coloquei aqui alguns exemplos que a doutrina nos fornece, só para vocês começarem
a racionalizar e a raciocinar com base nisso. Vamos lá. Direito a uma prótese importada com revisão de cláusula contratual. É uma ação em face, por exemplo, de uma operadora de plano de saúde. E o cara pede a revisão contratual, lembrando que é um contrato por adesão, pede a revisão contratual para que o judiciário determine que essa operadora de plano de saúde forneça essa prótese. Um exemplo. Outro exemplo aqui, isso aconteceu até, eu não lembro agora se foi na Copa do Mundo ou se foi nas Olimpíadas. Um deficiente físico pugnando por transporte individualizado para que ele pudesse ir ao estádio. Eu coloquei aqui um cadeirante que ingressa com ação judicial para obrigar a municipalidade a oferecer um determinado trajeto, veículo com as especificidades necessárias ao seu transporte. Vejam, ele está pleiteando uma demanda própria, individualizada. Mas se ele obtiver sucesso, ele vai tutelar toda uma coletividade. Vejam, e tem outros exemplos aqui que vocês vão ter acesso. Tem exemplo de monumento em praça pública, tem exemplo querendo barrar a instalação de uma feira livre, propaganda enganosa e por aí vai. Tranquilo? E aí, por fim, eu separo aqui, essa é uma ideia que é importante. É uma decisão de 1998. Anotem aí, RESP 163483 do Rio Grande do Sul. Repito, RESP 163483 do Rio Grande do Sul. O STJ, no bojo deste RESP, admitiu a possibilidade de que indivíduos, de que sujeitos que sofreram uma lesão ou que se sintam ameaçados de uma lesão possam promover uma demanda individual, meramente individual, ainda que em uma visão macro o interesse subjacente seja difuso. Então olha que interessante. O STJ reconheceu a dimensão individual do direito transindividual. Reconheceu a chamada dimensão individual do direito transindividual. RESP 163483 do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Isso foi lá no longínquo 1998. Tranquilo? E aí vem um tema que eu coloquei aqui de propósito para vocês no material em tom de pergunta, mas que eu quero trabalhar com vocês aqui. Anota aí. Ação civil privada subsidiária da pública. Ação civil privada subsidiária da pública. É possível em nosso ordenamento? Posso promover aqui uma ação civil privada subsidiária da pública, tal como existe lá no processo penal, que é a ação penal privada subsidiária da pública? Posso. Problema aqui. Haverá aqui um claro embate, uma clara divergência entre o princípio do acesso à justiça e regra legal. Não existe autorização em nosso sistema jurídico para a realização de ação civil privada subsidiária da pública. Não tem. Não existe essa previsão. Então a gente tem que ter cuidado. Eu vou ter que fixar a regra. Não tem previsão, você já pode colocar isso. Professor, mas o que a doutrina fala? A doutrina ainda está muito incipiente sobre o tema. Eu até abordo isso no meu livro. Até abordo essa questão. E até falo isso, que a questão tem que ser melhor estudada. Acho que é uma questão interessante para a gente começar a trabalhar. Eu acho que é bem interessante. Mas vamos lá. Então fica clara a ideia. Não tem autorização em nosso sistema jurídico para uma ação civil privada subsidiária da pública. Não tem essa autorização. O que se busca é uma releitura do princípio do acesso à justiça para permitir essa possibilidade. De toda sorte, vocês podem encontrar pelo menos 3 formas de responder a pergunta. A pergunta é possível juridicamente a ação civil privada subsidiária da pública? 3 formas de responder. Primeira, inadmissível, é impossível juridicamente esse tipo de demanda. É impossível juridicamente esse tipo de demanda, porque não existe autorização em nosso sistema jurídico, porque não existe
autorização em nosso sistema jurídico. Então ela é inadmissível. 2. Segunda solução que você pode encontrar. Ela deve ser admitida desde que haja provocação do legitimado coletivo e esse legitimado coletivo fique inerte. Por exemplo, você foi lá e representou o Ministério Público, representou a Defensoria Pública, passados 6, 8 meses, nada aconteceu, a inércia então está formalizada e aí você poderia promover essa ação civil privada subsidiária da pública. Na minha visão, essa é a solução que mais se adequa ao nosso sistema jurídico. Terceira solução que você pode propor, admissibilidade ampla e irrestrita. Ou seja, o indivíduo tem que ter a possibilidade de promover esse tipo de ação com base no princípio do acesso à justiça. Porém, tem que ser admitido um controle judicial da sua legitimidade, para que ele comprove efetivamente, no caso concreto, a presença da representatividade adequada. Então ele deveria comprovar de forma expressa a representatividade adequada. Tudo bem? Então, no próximo bloco, a gente continua.